Se você quer aprender, quer entender efetivamente, entender de verdade, eu tô falando, por que um número elevado a zero é 1? Por que um número elevado a um expoente negativo? Ou o que é que acontece quando você eleva um número a um expoente negativo? E que negócio que é esse de expoente fracionário? Esse vídeo daqui é para você. É sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Essa é a terceira parte de uma série de 3 partes de uma aula, então eu até gostaria de gravar toda essa aula de uma vez só, todavia ela ficaria bastante grande, né? O primeiro vídeo nós temos ali uns 40 minutos, o segundo 30 e alguma coisa, e agora eu acho que também a gente pegue aí uns 30 e alguns minutos, então gravar talvez ela de maneira sem interrupções, né? Gravar no mesmo vídeo essa aula, porque eu considero que isso aqui poderia ser um aulão sobre potências. Ia ficar bastante extenso e eu não sei como é que ia ser a entrega disso na realidade. Por mim, eu gravaria, mas eu não sei como é que fica a entrega, então eu optei por dividir em 3 partes. E hoje a gente chega ao fim dessa grande aula, e o nosso objetivo, como eu disse hoje, é trabalhar sobre um número elevado a zero e elevado a expoente negativo e expoente fracionário. Então são 3 objetivos que nós temos aqui para compreensão. Perceba que lá na parte 1 nós falamos sobre o funcionamento bem do zerinho, bem do zero das potências, produto de potências de mesma base, quociente de potências de mesma base, potência de potência. Então assim, extremamente completo, é a única aula que você precisa ver para entender potenciação. Eu acho que se você ainda não as viu, seria interessante. Não acho que você precisa ir agora, eu acho que é relevante e pode ser importante você assistir essa aula, tentar compreender e, uma vez que você não consiga compreender ela de maneira completa, porque parece faltar informações sobre potências, aí sim você vai para lá, porque aí você criou alguns ganchos mentais, você criou algumas dúvidas que vão ser respondidas nos outros vídeos. Isso pode ser ou parece ser mais significativo para o nosso cérebro, tá? Então nós temos 3 objetivos enquanto compreensão aqui, né? Entender essas 3 coisas, e um quarto objetivo que é o que eu propus lá na primeira parte dessas nossas 3 partes, que era nós conseguirmos resolver um exercício como esse. Perceba que nós temos expoente negativo, nós temos expoente fracionário, nós só não temos aqui um elevado a zero, né? Mas nós temos potência de potência, que nós vimos na parte anterior, inclusive vou deixar os links na descrição aqui da parte 1 e da parte 2. E vamos começar? Vamos, sem mais delongas, falar do que a gente precisa falar hoje, que é sobre número elevado a zero e expoente negativo, tá? E o próprio expoente fracionário, beleza? Eu vou começar com uma argumentação aqui a respeito do seguinte, ó. Vem comigo. Primeiro eu quero propor o seguinte. Uma vez que a gente sabe mais ou menos aí o basicão, o mínimo do mínimo sobre potenciação, a gente tem noção de como resolver essas potências, né? Aula número 1, parte 1 sobre potenciação. Na potência eu costumo dizer que a gente tem 2 partes. Eu tenho uma base e eu tenho um expoente. E para a gente resolver isso, a gente pega essa base e repete tantas quantas vezes o expoente mandar que a gente repita e multiplica esses valores. É isso que é potência, certo? Então nós vamos começar da essência, vamos começar por aí, ó. Presta atenção. Vou propor uma lista para nós trabalharmos aqui. Vou trabalhar 3 como base e vou começar aqui, ó, com 4 como expoente. Beleza? E aqui embaixo eu quero pôr 3 ao cubo. Aqui embaixo eu quero pôr 3 ao quadrado. Aqui embaixo eu quero 3 elevado a 1. Aqui embaixo eu quero 3 elevado a 0. Aqui embaixo eu quero 3 elevado a menos 1. E aqui embaixo eu quero 3 elevado a menos 2. Acho que só isso tá bom.
Vou botar uns sinais de igual aqui e vamos começar a trabalhar. Então vamos começar de cima para baixo, tá certo? Perceba que a primeira potência que a gente tem é 3 elevado à quarta, né? O que significa 3 elevado à quarta? Nós poderíamos utilizar um rascunho do lado aqui para a gente poder calcular e pensar nisso aí. Deixa eu só enquadrar um pouquinho melhor, muito bom. Eu poderia riscar aqui o quê? Que 3 na quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí fazer essas multiplicações, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, se você calcular certinho aí, tu vai ver que é 81. Talvez tu saiba de cor. Ou seja, 3 elevado à quarta é igual a 81, ok? Beleza. 3 elevado ao cubo, a gente acabou de calcular, então eu tenho 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9, e 3 elevado a 1 é 3. Nesse momento a gente vai parar e começar a analisar, a pensar no que é que está acontecendo. Perceba que, do ponto de vista do expoente, nessa minha sequência, a sequência que eu propus para nós pensarmos aqui um pouquinho agora, o expoente a cada linha é como se eu estivesse subtraindo 1 dele, né? Então eu tenho 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1 é o próprio 1. Deixa eu escrever o menos 1 direitinho aqui. Opa, foi de amarelo. Eu quero de vermelho. Eu tô achando meio espesso esse canetão aqui. Vamos ver. Menos 1, e assim fica muito fino, né? Deixa no 3 mesmo. E 2 menos 1, 1. E perceba que eu coloquei a mesma sequência aqui, né? Então eu sairia de menos 1, menos 1 para 0, 0 menos 1, o próprio menos 1, e menos 1 novamente, nós teríamos menos 2, né? Menos 1 mais menos 1, adicionando, né, o menos 1. Tá? Então perceba que do ponto de vista do expoente, o que está acontecendo? Do ponto de vista do expoente, eu diminuo 1 a cada linha aqui, foi isso que eu fiz, isso que eu propus aqui para nós. E o que está acontecendo do ponto de vista da potência em si, do resultado, desse acúmulo dessas multiplicações? Aqui eu tenho 81, aqui eu tenho 27, aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 3. Talvez você perceba, talvez você não perceba, que de 81 para 27 houve uma divisão por 3. Mas muito provavelmente de 27 para 9 tu já consiga perceber que 27 dividido por 3 é 9. Ou seja, da linha de cima para ali de baixo houve novamente uma divisão por 3. E se você não percebeu do 81 e do 27, muito provavelmente aqui tu consegue perceber que 9 dividido por 3 é o próprio 3. De maneira que, se a gente analisar de maneira lógica, o que é que faz sentido acontecer na próxima linha se eu, igualmente como eu fiz com os elementos anteriores, eu diminuir 1 no expoente? Então perceba, de 4 eu fui para 3 e o resultado foi dividido por 3. De 3 eu fui para 2, então 3 ao cubo 27. De 3 para 2 diminuo 1 no expoente, 27 dividido por 3, que é igual a 9. De 3 ao quadrado eu fui para 3 elevado a 1, e de 9 dividido por 3, nós temos 3 elevado a 1 como resultado 3. Então o que parece que tem que acontecer agora? Hora do café. O que parece que tem que acontecer agora? Não parece que o mais lógico, o mais sensato é que nós peguemos esse 3 aqui e dividamos por 3, tendo em vista que do lado de cá a gente diminuiu 1 no expoente, igual estava acontecendo nos demais? Porque assim, as coisas são construídas baseadas numa determinada lógica. E nós vamos estar interessados dentro da matemática de que essa lógica se perpetue, que ela continue sendo válida para quaisquer números que a gente trabalha. Vamos colocar assim de maneira grosseira, né? Nem sempre todos os números vão ser possíveis trabalhar com eles nas mais diversas operações, mas vamos colocar assim por enquanto.
Então perceba, de 3 elevado a 1 para 3 elevado a 0, eu diminuo 1 no expoente, aqui o que vai acontecer? 3 dividido por 3, 1. Tá certo? Esse é um argumento para que a gente consiga visualizar o nosso primeiro objetivo do dia, que é por que números elevados a 0 são iguais a 1? É meio que uma consequência lógica das regras estabelecidas para a potenciação. Se você fizer esse exercício, esse argumento com outros números, você vai perceber que acontece exatamente a mesma coisa. Se eu pegasse aqui rapidamente, por exemplo, 4 ao quadrado, 4 elevado a 1. 4 ao quadrado a gente sabe que é 16, 4 elevado a 1 é 4, 4 elevado a 0. Perceba que eu diminuo 1 no expoente e 16 dividido por 4 é 4. Portanto, a ordem é exatamente a mesma, 4 dividido por 1 e assim sucessivamente, como nós veremos daqui a pouco. Nem deu para ver o que eu escrevi ali, mas a única coisa que eu escrevi foi que 16 dividido por 4 dá 4, 4 ao quadrado 16, 4 elevado a 1. Eu estou olhando para a minha tela aqui no OBS, eu tenho que olhar para cá. 4 elevado ao quadrado 16, 4 elevado a 1, que é diminuir no 1 no expoente, né? 4 ao quadrado menos 1 ali do expoente é igual a 4, que é 16 dividido por 4, mantendo essa mesma lógica aqui. Se você pegar qualquer número, você vai ver que essa lógica ela é cumprida, né? Calculando-se as potências e depois analisando essa proporção, essa relação entre os resultados e o que é que está acontecendo de linha para linha cada vez que você diminui um do expoente, tá certo? Então nós cumprimos o primeiro objetivo, que era estabelecer aqui, ou entender, ou visualizar por que é que números elevados a zero são iguais a 1. Mas a gente não vai parar aí, porque a gente também precisa entender, a gente precisa visualizar o que é que acontece quando o expoente é negativo, que é a nossa próxima linha. E perceba, se 3 elevado a 0 é igual a 1, e eu diminuo mais uma vez 1 no expoente, pela nossa lógica, o que é que deveria acontecer aqui nesse momento? Eu não deveria simplesmente continuar dividindo por 3? E quanto que seria 1 dividido por 3? Né? Naturalmente, muitas pessoas vão pensar em 0,33333, mas a minha proposta aqui é que nós mantenhamos as frações. Então, nós teríamos mais ou menos isso, né? Então, pense, digira isso aqui que está acontecendo. Eu tenho 3 elevado a 0. Vamos dar um passo atrás ainda, né? Eu tinha 3 elevado a 4 igual a 81. Eu diminuo 1 no expoente, eu tenho 3 elevado ao cubo, que é 27. Quando eu analiso a relação do resultado de 3 elevado a 4 e do resultado de 3 elevado ao cubo, eu percebo que é como se eu tivesse dividido por 3, que é a minha base. Então, 81 dividido por 3 é igual a 27. Ok, percebi que existe um determinado padrão. E aí eu saio de 3 elevado ao cubo, que é igual a 27, calculo 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9, e mais uma vez eu percebo que, tendo diminuído 1 no expoente, o resultado dessas duas potências é como se eu tivesse dividido eles por 3. Então, 27 dividido por 3, 9. E assim sucessivamente. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Isso, cheguei em 3 elevado a 0. Seguindo esse caminho, eu tenho 1 dividido por 3, que seria o resultado da próxima potência. De quando eu tenho 3 elevado a 0, diminuo 1 nessa potência. Só que como eu já tenho 0, 3 elevado a 0 e eu diminuo 1 na potência, fica 3 elevado a menos 1. E 3 elevado a menos 1 é igual a 1 terço. 1 terço. E eu vou acrescentar ainda 1 terço elevado a 1. Beleza? Concorda comigo que todo número pode ser elevado a 1, né? Qualquer que seja o número. Então, se eu tenho o número 3, eu posso colocar 3 elevado a 1. Afinal de contas, todo número elevado a 1 é o próprio número, certo? Se eu tivesse 25 elevado a 1, 25 elevado a 1 é igual a 25. Se 3 elevado a menos 1 é igual a 1 terço, eu posso colocar que é igual a 1 terço elevado a 1. Tá certo? Beleza? Não existe nada na regra que me impeça de fazer isso. Deixa eu só puxar rapidamente o 3 elevado a menos 2, porque é aqui que eu preciso que você dê uma olhada com um pouco de atenção. Vou puxar um pouquinho para baixo, só porque a gente tenha um pouco mais de espaço. Aqui você ainda consegue enxergar, certo? Deixa eu apagar também isso aqui.
que aí eu vou fazer ele um pouco mais comprido agora, porque o que aconteceu aqui? De menos 1 para menos 2, nós diminuímos 1. Né? Então eu tinha menos 1 de novo, eu tenho menos 2 agora. E aí, qual deveria ser o resultado de menos 2? Perceba, o que estava acontecendo? Cada resultado, toda vez que eu diminuo um no expoente, eu divido por 3. Divido por 3, divido por 3, divido por 3. Então, nesse caso, seria 1/3 dividido por 3. 1/3 dividido por 3. Quanto que é 1/3 dividido por 3? 1/3 dividido por 3, a gente precisa, inevitavelmente, saber mexer com divisão de frações, tá certo? E aí a gente vai ver que 1/3 dividido por 3, ou a gente poderia saber que dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, na prática, o que aconteceria aqui? Eu teria 1/3, que é a minha base anterior, vezes 1/3, que é a mesma coisa que dividir por 3, né? E aí, novamente, se você não lembra como mexe com fração, aceite isso nesse momento agora, mas vá resolver esse problema num segundo momento, tá certo? Então, a frase que eu preciso que você entenda nesse momento, se você não lembra como dividir frações, é multiplicar, ou, corrigindo, dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Por quê, professor? As multiplicações acontecem... As multiplicações de frações acontecem numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Então perceba aqui que quando eu multiplico 27 sobre 1, aqui nesse caso, tá dando para enxergar? Tá. 27 sobre 1 vezes 1/3, eu tenho 27 vezes 1, que é 27, e embaixo eu vou ter 1 vezes 3, que é 3. Então perceba que multiplicar por 1/2 e dividir por 3, multiplicar por 1/3 e dividir por 3 é exatamente a mesma coisa, escrito de maneiras diferentes. Tá? Aqui, convenientemente, eu vou escolher essa maneira, que é multiplicar. Então, o que eu tenho aqui? Ó, presta atenção. Inclusive, acorda, presta atenção, porque agora é a virada da... Só um minutinho, porque esse canetão aqui me sacaneia muito. Espera só um minuto. Eu preciso apagar aqui, que ele faz uns riscos a mais no negócio. Vamos lá, ó, presta atenção. Então, fizemos todo o caminho, começamos em 81, cada vez que a gente diminui 1, eu percebo que as potências são divididas por 3, cheguei agora nesse momento, entendi que 3 elevado a 0 é 1, entendi que 3 elevado a menos 1 é 1 dividido por 3, e a gente está estabelecendo aqui que é 1/3, e agora eu quero seguir esse caminho, tá certo? Então, 3 elevado a menos 2 seria o quê? 1/3 dividido por 3, ok? 1/3 dividido por 3 é a mesma coisa que 1/3 vezes 1/3. Mas agora perceba que 1/3 vezes 1/3, eu tenho a mesma base sendo multiplicada. Se eu tenho a mesma base sendo multiplicada, eu poderia escrever isso como 1/3 ao quadrado. Eu poderia escrever isso como 1/3 ao quadrado. E agora, vamos rapidamente voltar aqui, ó. Vou deixar assim, tá? Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso como 1/3 ao quadrado, porque faz todo sentido 1/3 ao quadrado. E perceba que se eu continuar com essa brincadeira aqui, o que é que vai acontecer? 3 elevado ao que agora? A menos 3. Né? Diminuo menos 1 de novo. Eu tenho 3 elevado... O que é que parece que vai acontecer? Eu teria 1/3 ao quadrado vezes 1/3. Porque eu teria que dividir 1/3 ao quadrado por 3. O que é 1/3 ao quadrado por 3? Seria 1/3 ao quadrado vezes 1/3. Tendo em vista que dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. 1/3 ao quadrado é o quê? Fala pra mim, pelo amor de Deus. Não é 1/3 vezes 1/3? E eu não tenho que fazer 1/3 vezes 1/3, que é isso aqui, ó, que é 1/3 ao quadrado, vezes 1/3 de novo. E não é esse 1/3 aqui elevado a 3? Eu não posso reescrever isso aqui como potência também? Então, consegue perceber o que está acontecendo ou não? Conseguiu observar o padrão completo acontecendo ou não? O que eu vou ter aqui agora na prática? Eu vou ter 1/3 elevado ao cubo. Então, perceba o que é que significa um expoente negativo.
um expoente negativo não fala de potências com resultado negativo. Isso só vai acontecer quando nós tivermos uma base negativa e expoentes ímpares. Nós conversamos isso na primeira parte da aula. Novamente, o link está aqui embaixo na descrição da primeira e da segunda parte. Quando nós temos expoente negativo, novamente, repito, não fala sobre o resultado da potência ser negativo, mas sim sobre uma inversão da base da potência. Então, quando eu vejo o expoente negativo, o que ele está falando para mim é o seguinte: fala, mano, é o seguinte, pega a base, inverte ela. Né? Aqui a gente está diante do inverso multiplicativo. A gente pode conversar sobre isso num outro dia. Né? Você inverte ela. Então, assim, quem era numerador vira denominador. E quem era denominador vira numerador. Peraí, professor, mas a base antes não tinha denominador. Tinha. Lembrem-se sempre, qualquer número, assim como posso elevar qualquer número a 1, eu posso representar qualquer número como uma fração sobre 1. Tendo em vista que dividir por 1, eu não altero o resultado. Presta atenção, ó. De novo, eu já falei isso em outra aula e eu fiquei meio indeciso, inclusive, com essas minhas inserções que eu faço no meio da aula, porque elas acabam deixando a aula um pouco mais longa, mas são coisas importantes e de novo, eu preciso que nós consigamos ter a consciência de que a pressa não vai ajudar a gente a entender os conceitos, pelo menos não de maneira efetiva, de maneira completa. E novamente entra em cena esse assunto que eu já comentei com vocês, que é, na matemática nós vamos estar bastante interessados várias vezes, em vários momentos, em reescrever as mesmas coisas, só que usando símbolos, usando notações diferentes, para que isso permita que a gente aplique algumas ideias, tá? E agora eu estou evocando isso para que você entenda que o 3 pode ser escrito como 3 sobre 1. Então perceba que esse 3 elevado a menos 1 aqui, ó, eu poderia escrever como 3 sobre 1. Consegue verificar o padrão agora? Quem era numerador lá na frente, né, resolvendo a potência negativa, é denominador. E o 1, que era denominador, quando eu resolvo com a potência positiva, ele vira numerador. Ou seja, quem estava em cima foi para baixo, quem estava embaixo foi para cima. E o expoente, quase que como um passe de mágica, só que não é mágica, a gente observou a lógica por trás disso aqui, ele fica positivo, vamos colocar dessa forma. Então eu tenho 3 elevado a menos 2, eu poderia escrever 3 elevado a menos 2 como 3 sobre 1 elevado a menos 2. E aí, desenvolvendo isso aqui, a partir da nossa análise, o resultado disso é o quê? 1/3, ou seja, a base sendo invertida e o expoente sendo positivado. Então, 3 elevado a menos 2 é igual a 1/3 elevado ao quadrado. 3 elevado a menos 3 é igual a 1/3 elevado ao cubo. E aí, como eu tenho uma fração aqui, só desenvolvendo, e para que não reste dúvida, esse 1/3 vai ficar como? Vai ficar 1 elevado ao cubo sobre 3 elevado ao cubo, que na prática vai ser 1 elevado a 9, tá certo? Então a gente vai ter esse aumento aqui, e olha as similaridades, né? Pera, ao cubo, né, gente? Peraí. 3 ao cubo não é 9, 3 ao cubo é 27, né? Uma falha aqui. Vamos lá. Preste atenção na similaridade, né? Então 3 elevado a menos 3, 3 elevado ao cubo, né, primeiramente, é 27. 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 27. O 27 continua aparecendo, só que agora ele está no mundo invertido, ele está no denominador. Beleza? Conseguiu entender o padrão desse negócio acontecendo aqui? Então vamos lá. Quando eu tenho um expoente, quando eu tenho um número elevado a zero, né? Claro, com exceção do zero, 0 elevado a zero é o único número que elevado a zero não é igual a 1. Os demais, para todos, vai funcionar essa história. Quando eu tenho um número elevado a zero, o resultado é 1. Tá? A gente consegue, a partir dessa mesma lógica, desse mesmo argumento aqui, verificar esse tipo de situação. Quando eu tenho expoente negativo, a partir dessa mesma lógica, seguindo ela aqui, a gente consegue verificar o que é que deve acontecer, o que é que faz sentido, baseado aqui nas regras, e o que é que faz sentido. Números negativos no expoente não falam sobre resultados negativos da potência. Eles falam sobre a inversão da base. E aí, esse expoente passa a ser positivo de novo. Vamos colocar dessa forma aqui, tá certo? Então, perceba que de 3 objetivos que nós temos,
nesse vídeo daqui, né, durante toda essa aula, 2 foram atingidos, que é verificar um argumento, entender um pouco melhor por que é que números elevados a zero são iguais a 1, e segundo, entender o que é que deve acontecer com a potência ou como desenvolver uma potência que tem expoente negativo. Então essas duas coisas nós vimos, falta apenas nós entendermos o que é esse negócio de expoente negativo, tá certo? E para isso eu vou propor mais um exemplo, agora um exemplo um pouco diferente. Imagina que nós tenhamos aqui, ó, 36 elevado a 1 sobre 2. Eu posso até mudar o nosso expoente aqui também, 1 sobre 2, que multiplica 36 elevado a 1 sobre 2. O que é ou qual deveria ser o resultado disso? Ó, professor, até que estava com um número natural a potência, estava tranquilo, né? Porque assim, né, na prática, qual que era a definição de potência? Era o seguinte, eu pego a base e repito tantas quantas vezes o expoente mandar que eu repita e multiplico. Perfeito. Então se for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil, eu repito e tá tudo bem. Quando tu botou o número negativo, para de fazer um pouco de... Na verdade, assim, quando a gente coloca o número zero, já para de fazer um pouco de sentido se a gente olhar do ponto de vista prático, né? Como é que eu vou repetir o negócio 0 vezes? E o troço dá 1 ainda, é meio estranho, né? Perceba que a gente vai partindo para o mundo da abstração matemática, são coisas que não necessariamente fazem sentido no mundo real, mas a gente usa as regras que a gente usou para construir aquilo a partir do mundo real para nós continuarmos validando isso, as regras que a gente estabeleceu, a gente continua seguindo elas para a gente analisar situações que para nós não façam tanto sentido, como elevado a zero e como elevado a negativo e como elevado a meio nesse caso. Porque percebam que como é que eu vou repetir o número meia vez? Será que seria então o 6, né? Tipo, não é metade, né? Teria que ser o 18, né? Como é que eu repetiria aí 36? Será que seria 18 vezes 18, né? Que é a metade de 36? Parece que faz algum sentido. Mas eu queria trazer à memória que a gente sabe como resolver isso aí, né? Principalmente se você assistiu a parte 1 da aula, que foi lá que a gente comentou sobre multiplicação de potências de mesma base. Porque é o que nós temos ali, nós temos uma potência, mas o expoente é meio. Perceba as essências, o padrão da essência ali, nós temos uma base, que é o quê? 36. Um expoente, que é o quê? 1 meio. E a gente tem que multiplicar uma potência pela outra. As potências são iguais. Então, na prática aqui eu tenho um número vezes ele mesmo, né? Um número vezes ele mesmo, um número vezes o outro. E eu consigo resolver isso aí. Como é que eu resolvo isso aí? Potência, produto de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base, a gente aprendeu o quê? Eu mantenho a base e somo os expoentes, não é isso? Então seria meio mais meio. Tá, aqui a gente não precisa nem saber mexer com fração para resolver isso aqui. O que é meio mais meio? Se eu tenho uma metade mais outra metade, é evidentemente que quando eu somar isso tudo, vai me dar o que como resultado? Vai me dar 1. Vai me dar 1, é ou não é? Pensa bem aí, metade mais metade dá 1. Então 36 elevado a 1, 36 elevado a 1 é o quê? 36 elevado a 1 é 36. Tá, pera. Então vem comigo aqui, ó. Eu tenho um número vezes ele mesmo, que o resultado é 36. Um número vezes ele mesmo, que o resultado é 36. Que número é esse? Que número vezes ele mesmo dá 36? Se você for levemente afiado na tabuada, você vai perceber que um número vezes ele mesmo, que dá 36, é o número 6. Logo, 36 elevado a meio precisa necessariamente ser igual a 6. Consegue perceber essa consequência lógica ou não? Nós utilizamos a regra de multiplicação de potências de mesma base para resolver esse negócio que nós não sabíamos qual é o resultado aí, que é 36 elevado a meio. Quando a gente resolve, a gente tem 36 elevado a meio mais meio, e meio mais meio é 1. 36 elevado a 1 é 36. Ou seja, eu tenho um número vezes ele mesmo, que é igual a 36. E buscando na tabuada do 6,
6 vezes 6 é 36, ou seja, o número vezes ele mesmo, que é 36. Logo, 3 elevado a meio precisa ser igual a 6. E aí aqui, novamente, eu preciso que você pense um pouquinho para ver se você conhece alguma operação que faz isso, que ela busca como resultado aquele número que vezes ele mesmo dá o número que a gente está olhando na nossa tela aqui, digamos assim. Então aqui, ó, eu quero um número vezes ele mesmo que dá 36. Que operação que faz esse tipo de situação? Que operação que faz isso? Talvez você lembre, talvez você não lembre, mas a operação que faz esse tipo de coisa é a operação da radiciação. A radiciação, por definição, ela faz exatamente isso. O resultado da radiciação é o número que vezes ele mesmo dá o número que está aqui dentro. Nesse caso, que número vezes ele mesmo me dá 36? O número 6. Nós conseguimos perceber essa mesma relação. E aí perceba, se 36 elevado a meio é igual a 6 e raiz de 36 é também igual a 6, isso implica necessariamente que 36 elevado a meio é igual, já aprendeu, já pegou a visão, não? É igual a raiz quadrada de 36. Nossa, então quer dizer que quando eu tenho expoente fracionário é uma conexão com a radiciação? É exatamente isso. A gente poderia explorar até um pouco mais. Tu lembra que as raízes, e a gente pode fazer aulas específicas sobre radiciação, né, para que a gente não tenha problemas para resolver isso aqui, mas tu lembra que as raízes têm um negócio chamado índice, e que no caso de uma raiz quadrada, que é quando o índice não aparece, o número é 2. Então perceba que eu tenho um 2 aqui como denominador e aqui eu tenho um 2 como índice. E esse 1, professor, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o expoente do radicando, que é esse cara que está aqui dentro da potência. Então perceba que há uma inversão ali, né? O 1 que estava dentro da raiz, ele meio que vira numerador, e o 2 que era denominador, ele meio que vira índice. Percebe? Então, a partir desses argumentos, a partir dessas explorações, desses testes aqui, a gente consegue evidenciar que quando eu tenho expoentes fracionários, na verdade, trata-se da radiciação. Eu poderia explorar isso como radiciação, tá certo? De maneira que, se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado a 1/3, o que significa isso? Isso aqui significaria o seguinte: raiz cúbica de 2 elevado a 1. Tá certo? Isso seria raiz cúbica de 2 elevado a 1. Claro, aqui nesse caso eu não vou ter resultado para isso, um resultado real pelo menos, mas eu poderia fazer assim também, né? Para que a gente tivesse esse resultado. Então, 8 elevado a 1/3. Quanto que é 8 elevado a 1/3? 8 elevado a 1/3 é a raiz cúbica de 8. Quanto que é a raiz cúbica de 8? Eu preciso de um número vezes ele mesmo, então por 3 vezes se repetindo, que o resultado é 8. Que número que resolve isso para mim? É o número 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, tá certo? Então a raiz cúbica de 8, ou 8 elevado a 1/3, é igual a 2. Eu tive que botar minha câmera a gravar de novo, eu tava testando ela gravando sem botar para carregar ela ao mesmo tempo que eu gravo, enfim. O que eu tava falando bem na hora do meu CTA ainda, no meu call to action, que eu ia falar o seguinte: se você entendeu esses 2 primeiros objetivos que eu expliquei, por favor, você poderia colocar o like aí, que é aquele trabalho que... O que ele faz? Poxa, se você aprendeu alguma coisa, conseguiu entender o negócio comigo, perceba que a gente está fazendo essa troca de ideia aqui sem custo envolvido, sem pagar nada para ninguém, mas eu preciso que isso seja evidenciado para que você reforce o meu comportamento de continuar gravando isso aqui, de trazer novas aulas, de continuar evoluindo, porque na prática eu posso continuar te ajudando, seja lá qual for o problema que você esteja enfrentando com matemática, tá certo? Então é uma maneira de me incentivar a continuar trazendo materiais. Então, se eu te ajudei, parece fazer muito sentido que você deu like no vídeo. Tá certo? Pra mim parece que faz sentido. Porque aí tu reforça o meu comportamento, se eu já te ajudei, então a probabilidade é que eu continue gravando e te ajude em outro momento também com a matemática. Tá certo? Então nós trabalhamos as 3 situações. Expoentes, números elevados a 0. Lembrando que 0 elevado a 0 não é 1, é um outro problema, a gente pode comentar em outro momento.
nós vimos que números elevados a expoente negativo, na verdade, não se trata de resultados negativos na potência, mas sim da inversão da base dessa potência. E agora nós vimos que, quando eu tenho expoentes fracionários, na verdade, é uma ponte de conexão, a ponte para a terabit, esse é antigo. É uma ponte que leva das potências para a radiciação, tá certo? Então a gente tem uma inversão ali, o denominador seria o índice da raiz e o numerador, o expoente do radicando. E agora, nesse momento, coroando toda essa nossa instrução e o nosso aprendizado, principalmente aí para você que acompanhou as 3 partes, se você não acompanhou, eu sugiro que acompanhe. Nós temos aí o link da primeira e da segunda parte na descrição, mas primeiro vamos olhar para esse exercício maravilhoso que nós temos em tela aqui, tá certo? Eu poderia ter copiado esse exercício já num lugar aqui mais embaixo. Eu acho que eu vou fazer isso. Pronto, nó. O negócio veio grande, com força, né? Aqui. Aqui, opa, veio bem aqui, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as ideias que a gente trabalhou aqui nessa aula toda, né? E aí eu tô considerando as 3 partes. Pra gente resolver esse problema, que parece um problema muito absurdo aqui, né? Mas a gente vai ver que resolvendo isso parte por parte, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Primeiro, eu tenho diante de mim aqui uma expressão numérica, né? Eu tenho alguns números sendo somados, sendo potencializados e coisas nesse sentido. É interessante a gente lembrar de maneira bem rápida que existe uma coisa chamada sinais de associação, talvez você lembre, talvez você não lembre, que diz que eu preciso resolver primeiro o que está entre os parênteses, depois o que está entre colchetes e depois o que está entre chaves. Mas quanto a parênteses, a gente precisa tomar um cuidado ou prestar atenção que eu costumo falar para os alunos que eu tenho 2 tipos de parênteses, né? Eu tenho os parênteses que realmente é um sinal de associação, onde eu tenho operações dentro dele, e eu tenho parênteses de organização, né? Para diferenciar, eu sempre falo para eles que é o gordo e o magro. Então o gordo eu vou ter operações dentro do parênteses aqui, dividido por 4, sei lá, e o parênteses mais magrinho, que não tem operações dentro dele, ele é um sinal de organização somente. Então ele não está me dizendo que eu tenho que resolver alguma coisa ali primeiro, ele só está organizando às vezes, como no caso em tela aqui, ele está falando, ó, o expoente é de toda a fração e não só do numerador ou do denominador. Então não é um sinal de associação em si, mas nós temos aqui o colchete que fala, ó, resolva tudo isso aqui que está dentro do colchetes primeiro, depois você eleve tudo isso a meio e depois você vai somar com -1, tá certo? Então esse colchete aqui precisa ser obedecido, eu tenho que resolver tudo que está dentro dele primeiro, tá? E aí, além dos sinais de associação, outra coisa que eu tenho que observar em expressões numéricas é a hierarquia das operações. Então a hierarquia das operações, a primeira prioridade é para potências e raízes, a segunda prioridade é para multiplicações e divisões e a última é para soma e subtração. Perceba que nós temos aqui potências, potências e potências, e depois uma soma e uma subtração. Vamos lá, dito isso, vamos resolver essa questão aqui, que parece extremamente complicada e na verdade não precisa ser, desde que a gente divida ela em partezinhas pequenas para que a gente possa resolver. Então, conversado sobre os sinais de associação, perceba que a gente vai ter que resolver tudo que está dentro do colchete primeiro, ou dos colchetes, né? E dentro dos colchetes eu tenho potências, infinitas potências, vou resolver da esquerda para a direita. Aqui a gente tem uma questão bastante interessante. Algumas bancas de vestibulares fazem esse tipo de situação aqui, né? Que é o quê? Aqui, aparentemente, nós temos uma potência de potência. E como a gente sabe, potência de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Só que dessa maneira que está posto aqui, não é isso que a banca quer que a gente faça. Fala, meu Deus, professor, então como é que eu vou saber? Normalmente, uma potência de potência estaria escrito dessa forma aqui. Então, eu teria que dessa forma nós temos, né? Isso aqui elevado a 1/3, dessa forma que tá. E aqui ele teria que
fazer um sinal aqui de associação ou alguma coisa nesse sentido e elevar novamente. E aí eu entenderia que, na verdade, era potência de potência. Como não existe esse sinal, a gente vai interpretar isso aqui de uma outra forma. Como assim, professor, de uma outra forma? A gente vai interpretar que esse menos 1, ele não é a potência de tudo que está embaixo, mas ele é a potência desse cara aqui, desse expoente. Então é como se eu tivesse menos 1/3 elevado a menos 1, né? Tratando desses dois caras aqui. Então eu resolvo primeiro isso aqui, e isso aqui vai ser o expoente do meu 1/3 que está lá embaixo me aguardando. Tá certo? Assim, eu acho que pode gerar confusão esse tipo de situação, mas é nisso que tu tem que estar atento, né? Se por acaso ele envolver toda a potência dentro de um novo parêntese, e aí ele apresenta um expoente do lado de fora, então aí seria potência de potência. E estando desta forma aqui, o interessante é que você saiba resolver dos dois jeitos, né? Para você verificar o que te apresenta um resultado válido, mas, via de regra, se eu não tenho esses sinais que determinam que a base é tudo que está dentro dos parênteses, como aqui nós não temos, então esse expoente, na verdade, e vestibulares gostam de fazer isso, refere-se somente à potência do expoente. Então, literalmente, eu estou elevando o expoente a menos 1, só e nada mais. Tá? Então, como é que ficaria isso? Porque isso é o que está acontecendo em todas as situações aqui. Então, a minha base inicial aqui é 1/3, 1/3 elevado a menos 1/3 elevado a menos 1. Então, aqui, ó, menos. Perceba que o menos está do lado de fora, nós conversamos sobre isso já, sobre a diferença de quando o menos está para o lado de fora, de quando eu tenho parênteses, de quando eu não tenho parênteses. Perceba aqui, vamos resolver esse aqui de maneira isolada. Tá? Então eu tenho menos 1/3 elevado a menos 1. Nós vimos que quando eu tenho um expoente elevado a número negativo, não se refere a resultado negativo da potência, mas sim a uma inversão da base. Nesse caso aqui, a nossa base é 1/3. Invertendo a base, nós temos 3 sobre 1 elevado a 1. 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3, e 3 elevado a 1 é o próprio 3, ou seja, aqui nós temos menos 3. O que é menos 3, professor? Menos 3 é o expoente, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é igual a menos 3. Portanto, o que eu vou ter? 1/3 elevado a menos 3. Beleza? É isso que eu vou ter nesse primeiro aqui. Tá? Percebam que eu ainda tenho uma potência que eu gostaria de resolver, e percebam também que ela é um expoente negativo. Mais uma vez, quando eu tenho expoente negativo, a gente está falando da inversão da base. Ah, vai inverter de novo aqui, professor? Vai. E aí eu vou ter o quê? 1/3 elevado a... Ou melhor, 1/3 invertido vai ficar 3 sobre 1. 3 sobre 1 elevado a 3 ao cubo, que era o que a gente apresentou aqui nessa aula. Pô, 3 elevado a 1... 3 sobre 1, aliás, elevado a 3, é 3 elevado a 3. E 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, isso aqui é igual a 27. Beleza? Vamos continuar resolvendo aqui a próxima potência que nós temos agora. Eu vou copiar essa imagem e vou fazer o seguinte, ó, Ctrl C. Vou arrastar para baixo aqui. Só deixa eu resolver a minha caneta de novo. Aqui. E vou fazer o seguinte, ó. Vou puxar para baixo, então nós temos a primeira ali que é 27. Vou puxar para cá. E vou... Eu consigo cortar isso aqui ou não? Tá, isso aqui é menos 3. Ali é menos 3, né? A potência, vou deixar... Vou deixar desse jeito aqui. Vamos para nossa caneta. Beleza? Então aqui o que aconteceu? O expoente eu vi que era menos 3. E o resultado de tudo isso aqui, a gente viu o quê? Que era 27. Beleza? Agora eu quero resolver o quê? Eu quero resolver isso aqui, ó. Menos 1/2 elevado a menos meio elevado a menos 1.
tá? De novo aqui, a gente não tem os sinais aqui de associação determinando que tudo isso aqui seja... Ah, mentira, achei que ia dar um Ctrl Z aqui, eu consegui apagar. Não vai deixar eu apagar. Beleza, obrigado. Mas nós não temos um sinal de associação determinando que tudo que está do lado de fora seja a minha base. Então, novamente, o que nós temos aqui? Nós temos um expoente que tem um expoente. Diferente um pouco, né? Um expoente que tem um expoente. Então, resolvendo primeiro o expoente, nós temos o quê? Menos 1 sobre 2 elevado a menos 1. O que isso significa? Então, perceba, eu tenho um expoente negativo e o menos está do lado de fora do parênteses. O que isso significa? Né? Esse menos aqui. Esse menos estar fora do parênteses significa que ele não faz parte da base. Ele vai ficar aguardando eu resolver a potência, a base que está dentro dos parênteses, depois eu retiro, ele vai estar me aguardando ali do lado de fora. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho meio, 1 sobre 2, elevado a menos 1. Expoentes negativos significam que a gente deve inverter a base. Significa a inversão da base. E aí o expoente voltaria a ficar positivo. Então nós temos 2 sobre 1 elevado a 1. 2 sobre 1 elevado a 1. Então menos, abre parênteses, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Portanto, menos 2. Beleza? Então... percebam que nós estávamos lidando com o expoente. Continuando então, nós teríamos agora meio elevado a menos 2, é isso mesmo? Não é possível. Menos meio... Ah não, já fiz tudo isso, né, gente? Oh meu Deus, ó a confusão. O lance é, o que nós acabamos de resolver aqui, que eu estava quase cometendo um equívoco. Nós resolvemos tudo isso aqui, certo? Tudo isso aqui é igual a menos 2. Então pronto, aqui ó, menos 2. Agora eu preciso resolver. Vamos lá. Novamente, o menos aqui está fora do parênteses, então ele continuará fora. O expoente menos 2 refere-se a quem está dentro do parênteses, que vai ser a nossa base. Novamente, percebam que ele está batendo na tecla do expoente negativo. Isso aqui é para definir de uma vez por todas. Quando eu tenho expoente negativo, trata-se da inversão da base. Trata-se da inversão da base. Então, mais uma vez, eu inverto a base, o expoentão lá positivo, 2 ao quadrado. Perceba que menos, abre parênteses, 2 sobre 1 é 2 elevado ao quadrado. Perceba que 2 elevado ao quadrado é 4. E aí eu retiro dos parênteses uma vez que eu tenha resolvido todo aquele trabalho ali. Tá certo? Então, perceba aqui. Resolvemos primeiro o expoente. Então, o expoente era igual a menos 2. E aí nós tínhamos menos, abre parênteses, meio elevado a menos 2. Que, resolvendo tudo isso aqui, é igual a menos 4. Perceba que como eu já trabalhei com esse sinalzinho aqui, então... tudo isso aqui é igual a menos 4. E aí, por último, mas não menos importante, eu vou copiar de novo isso aqui, Ctrl C, e vou levar lá para baixo. Só um minutinho. Esse meu canetão aqui, quando eu troco do mouse para caneta, ele sempre me dá uns bugs aqui. Eu copiei de novo? Copiei, né? Vamos ver? Ctrl V. Ah, aqui veio. Tá aqui. Eu só vou... Opa. Não quero régua. Eu só vou apagar isso aqui. Toma. Apagou. Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver o último, mas não menos importante. O que eu tenho ali? Eu tenho 1/4 elevado a menos... abre parênteses, 1/4, elevado a 1 sobre 2. Elevado a 1 sobre 2. É isso que eu tenho que resolver agora. Né? O meu 4 aqui está meio bagunçadinho. Perceba novamente que a gente não tem um sinal de associação que pegue esse 1/4 elevado a menos 1/4 e trate ele como base para esse 1/2 que está sendo elevado no final. Então, novamente, nós estamos diante de um expoente que tem o seu próprio expoente. Perceba que a base é
1 quarto e não menos 1 quarto, tendo em vista que o menos está fora dos parênteses. Então aqui nesse caso eu tenho 1 quarto elevado a meio. 1 quarto elevado a meio, e eu vou jogar a flechinha aqui um pouco para cima, expoente fracionário. E a gente viu que o expoente fracionário é o elo, é a ligação entre as potências e a radiciação. Alguma coisa elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada dessa coisa, tá certo? Então como que isso ficaria? Se a base é 1 quarto, nós teríamos menos raiz quadrada de 1 quarto. Menos raiz quadrada de 1 quarto. Raiz quadrada de 1 quarto é a mesma coisa, e aí nós mantemos esse menos do lado de fora aqui. Raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 1? É um número vezes ele mesmo que dá o número que está dentro ali, o radicando. Uai, que número vezes ele mesmo que dá 1? O próprio 1. Beleza. Embaixo eu tenho raiz quadrada de 4. Que número vezes ele mesmo que dá 4? O próprio 2. Beleza, então quer dizer que isso é meio. E eu tenho um menos esperando do lado de fora, que aqui eu não o representei, então vamos de novo. Porque perceba que ó, resolve-se a raiz e o menos fica aguardando a galera do lado de fora. Portanto, esse expoente é menos meio. Então vamos de novo aqui. Ó. Eu tenho 1 quarto elevado a menos meio. Perceba que, novamente, eu tenho um expoente negativo, e quando nós temos expoentes negativos, isso na verdade quer dizer, isso quer falar sobre a necessidade de inverter a base. Quem é a base nesse momento? 1 quarto. Portanto, eu inverto a base para 4 sobre 1 elevado a meio positivo. Novamente, expoente fracionário significa o quê? A conexão entre a potência e a radiciação. Nesse caso, 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada dessa base elevada a 1. Então, eu teria aqui a raiz quadrada, 2 aqui, de 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 não, né? 4 sobre 1. 4 sobre 1, 4 dividido por 1 é a mesma coisa que 4. Então, é a raiz quadrada de 4 elevado a 1, né? Esse 1 aqui é esse 1 aqui. Esse 2 aqui é esse 2 aqui. Tá certo? Quanto que é a raiz quadrada de 4? Pô, é um número que vezes ele mesmo dá 4. Que é quem? Que é 2. Tá certo? Então quer dizer o quê, professor? Quer dizer que tudo isso aqui é igual a 2, positivo e operante. Tudo isso aqui é igual a 2. Agora nós vamos, mais uma vez, então perceba que nós resolvemos os 3 termos de dentro dos parênteses. Vamos só mais uma vez reorganizar tudo isso. E aí nós vamos de novo para a nossa resenha da caneta aqui. Vamos mais uma vez reorganizar tudo isso para a gente conseguir evidenciar o que é que deve acontecer agora nesse momento. Tá certo? Vou pegar essa borracha aqui. Vou apagar esses números que estão sobrando, que são do cálculo anterior ali. Se você precisar assistir de novo, assista, por favor, para poder acompanhar e entender certinho todos os pormenores. Mas perceba que eu tenho 27 menos 4 mais 2. Tudo isso dentro do colchete e tudo isso elevado a meio menos 1. Tá certo? 27 menos 4 é a mesma coisa que 23. E 23 mais 2 é a mesma coisa que 25. E aí eu tenho 25 aqui dentro desse colchete e um expoente do lado de fora que me diz para elevar tudo isso a meio. Tá certo? Então compreendeu? Eu resolvi cada potência isoladamente. Primeiro eu resolvi os expoentes, que nesse caso é um expoente que tem o seu próprio expoente. Então a gente vai ter que verificar essas sutilezas quando a gente for realizar uma prova. Então, mais uma vez, se eu tenho esse tipo de configuração aqui, trata-se de potência de potência. Mas normalmente, quando eu tenho esse tipo de configuração aqui, na verdade, o que eu estou dizendo? Ó, o meu expoente 3 tem um expoente. Ou seja, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é quanto? 3 ao quadrado é 9. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 9. Sacou? Então, é um expoente que tem um expoente. Muitas provas utilizam essa ideia na exponenciação aqui, né? Na potenciação. Beleza? Seguindo, então,
resolvemos cada um dos expoentes que tinham seus próprios expoentes, depois resolvemos as potências em si e chegamos nesse resultado aqui, né? 27 menos 4 e 2 positivo, juntando aí 27 menos 4, 23, mais 2, 25, e agora nós temos 25 elevado a meio. Novamente, expoente fracionário trata-se, refere-se, evoca a ideia de raiz quadrada, onde o denominador desse expoente fracionário é o índice da minha raiz. Logo, aqui nesse caso, eu estou falando de uma raiz quadrada. Se fosse 1/3, eu falaria de uma raiz cúbica. Se fosse 1/4, eu falaria de uma raiz quarta. E assim sucessivamente. Nesse caso, então, eu vou buscar a raiz quadrada de 25 elevado a 1. 25 elevado a 1 é o próprio 25. Que número vezes ele mesmo, né? Raiz quadrada, dois números, que número vezes ele mesmo, que é igual a 25. Ora bolas, o próprio número 5, né? Deixa eu só acrescentar o menos 1 para ficar certinho aqui. Então a raiz quadrada de 25 é quanto? A raiz quadrada de 25 é 5. 5 menos 1. Pô, 5 menos 1 a gente consegue fazer, sim ou não? 5 menos 1, 4 positivo. Tá certo? Professor, toda aquela bagunça, aquele negócio ali é igual a 4? É exatamente. Tá? Perceba que existe bastante trabalho a ser feito, mas perceba que a gente repetiu a mesma ideia várias vezes. Que ideia que eu precisava ter aqui nesse momento? Eu precisava saber essa ideia aí do expoente, que é uma ideia que a gente normalmente vai ver só em exercícios reais aí, de vestibulares, etc e tal. Segundo, eu preciso saber o que é um expoente negativo, quer dizer que é inverte a base, inverte a base, inverte a base. E depois o que é um expoente fracionário, quer dizer que é o contato com a radiciação. É isso que ele quer dizer, tá? E aí, uma vez que eu sei essas três informações, a gente repete esse processo algumas vezes, dá para dizer aí várias vezes, né? Para cada expoente ali 3 vezes, para cada potência mais 3 vezes, e depois eu tenho que resolver aqui a última, que está todo mundo dentro do colchetes, e depois subtrair por 1. Então perceba que é um exercício que dá trabalho, mas uma vez que a gente tem a compreensão das coisas, o que cada coisa significa, não é um exercício assim de 7 cabeças. Ele assusta mais do que efetivamente ele é complicado ou complexo. Observe esse exercício aqui agora. Né? Por último, mas não menos importante. Perceba o seguinte, primeiramente, né? Eu posso juntar esses dois expoentes aqui da forma que eles estão? Posso ou não? Fazer alguma coisa ali, manter a base, somar os expoentes, algo nesse sentido? Tu acha que eu posso fazer esse tipo de coisa? Se você disser que sim, eu sinto muito em te dizer que nesse caso específico tu tá equivocado. Por quê? Porque o que se tem é como resolver um produto de potências de mesma base, ou seja, uma multiplicação. Ali nós temos uma soma e não existe uma propriedade para que nós consigamos somar aquele tipo de situação. Então o ideal aqui é que eu resolva cada potência isoladamente, o que não é muito difícil, presta atenção. Porque 2 elevado a menos 1 é o quê? É a inversão, de novo, né, expoente negativo, é a inversão da base. Quem é a base? 2. 2 o quê? 2 sobre 1. Como que eu inverto essa base? 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a quanto? Elevado a 1. Poxa vida, só isso, ó. Soma aqui com 2 elevado a menos 3. O que é 2 elevado a menos 3? Isso mesmo, inverte a base primeiramente. 1 sobre 2 elevado a 3. Pronto, tudo isso dividido por 2, professor? Tudo isso dividido por 2. Claro, aqui fica evidente que eu vou precisar saber mexer com fração, tá? Então perceba que não necessariamente o seu problema vai ser a potenciação, os conceitos de potenciação, mas vão ser outros conceitos básicos matemáticos que a gente precisa corrigir e correr atrás para que eles não se tornem um problema. Aqui nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter meio elevado a 1, que é o próprio meio. Eu vou ter mais meio elevado a 3, que é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Isso vai ser igual a 1 ao cubo sobre 2 ao cubo. Tá certo? E tudo isso depois eu vou ter que dividir por 2, lembrando daquela ideia lá que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Já vamos fazer isso aí. Então aqui eu teria 1 meio mais 1 sobre 8, tudo isso dividido por 2. Perceba que aqui não tem o que fazer. Eu vou precisar somar essas frações que estão aqui em cima. E para somar fração eu preciso minimamente saber mexer com fração, né? Saber mexer aí com... Vou jogar para cá assim, ó. Eu consigo abrir um espacinho.
conseguir mexer aqui com essas duas frações, eu vou precisar somar aí, entender um pouquinho de fração equivalente. Não tem muito espaço, né? Mas o que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente multiplicar essa primeira fração por 4 em cima e embaixo. Então eu teria 4 sobre 8 mais 1/8. A ideia é que para nós somarmos frações, eu preciso que os denominadores delas sejam iguais. Não existe meios de formar a fração. Então perceba, eu tinha 1/2 mais 1/8. A primeira fração, o que eu fiz com ela? Multipliquei tanto em cima quanto embaixo por 4, porque assim eu consigo manter a proporção. A gente chama isso de fração equivalente. E uma vez que eu faça isso, eu posso somar então as frações que têm denominadores iguais, tá certo? E aí eu somo os numeradores. 4 mais 1, 5, 8... 8 mais 8 eu não somo, né? Então 4 mais 1, 5, 5/8. Tudo isso dividido por 2, eu vou reescrever isso como 5/8 vezes 1/2, só que eu vou escrever embaixo, porque eu sei que você parou de ver. Então aqui eu vou escrever, vamos lá, 5/8 vezes 1/2. Por quê? Porque nós sabemos que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Como a gente, vamos colocar dessa maneira, não desenvolvemos uma forma de dividir uma fração por um outro número, nós temos esse artifício matemático aqui de multiplicar por meio, e aí eu tenho o numerador vezes o numerador, 5 vezes 1 é 5, e 8 vezes 2, 16. A resposta dessa questão, né, quanto vale x, se x é igual a 2 elevado a menos 1 mais 2 elevado a menos 3 sobre 2, isso significa que x é igual a 5 sobre 16, e essa seria a resposta. Eu oriento aí, talvez eu recomende que, caso você tenha achado alguma coisa muito complicada, que você reveja o vídeo com um pouco de calma. Talvez, se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2 dessa aula, eu recomendo fortissimamente que você dê uma olhada e depois retorne aqui para nós resolvermos esse exercício. E se você caminhou com a gente nessas 3 partes dessa grandíssima aula, né, pelo menos em tamanho e tempo, e conseguiu entender tudo, essa é o meu objetivo, essa é a minha missão que eu estou me propondo a fazer aqui. Se você puder me avisar, eu vou ficar bastante satisfeito, novamente dentro daquela ideia de reforçar o meu comportamento, de eu entender que realmente eu estou conseguindo cumprir o meu objetivo, que é fazer com que você compreenda um pouco melhor e de maneira mais profunda a matemática. Ademais, os links na descrição, tanto da parte 1 quanto da parte 2, quanto de aulas particulares também. Então, se você conseguiu entender, tu achou que foi uma aula maneira e quiser estudar diretamente comigo, eu tenho um link aqui, que é o link do meu WhatsApp Business, que você pode me mandar uma mensagem para estudar comigo também. Tá certo? Até a próxima e fiquem com Deus.